pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Tales of the Empire, dessa vez do segundo episódio da primeira temporada, The Path of Anger, o caminho da raiva. Então vamos lá. Esse curta se passa cronologicamente entre 9 BBY e 2 BBY. Não temos uma data exata, mas é entre esses 2 anos aí. E eu vou explicar o porquê mais pra frente. Mas enfim, vamos continuar a história da Morgan Elsbeth, né? O curta se inicia lá na órbita de Coruscant, com alguns cruzadores classe Venator e um cruzador Star Destroyer Imperial, né? E aí nós vemos uma sala de reuniões onde a Morgan Elsbeth está apresentando um projeto dela, e é justamente o projeto do TIE Defender, que a gente viu lá em Rebels. Pois é. Então o projeto originalmente veio dela, ao que parece. Inclusive tem esse cara aqui, que é o Moff Sden, e ele diz, olha, seguinte, além do custo, qual é a viabilidade de produção desse TIE? E ela diz, né, que tipo, a minha base de operações fica em Corvus, né, esse planeta é cheio de matéria-prima e materiais, assim como os outros planetas no sistema, né. Fora que, com esses escudos, os pilotos terão uma melhor proteção. Só que aí o Moff Sden e os outros que estão lá na sala de reuniões, eles concordam e dizem, olha, agradecemos a sua apresentação, mas não daremos seguimento ao acordo, tá bom? Ela fica meio confusa e o Moff Sden revela que, na verdade, eles não se interessaram pelo design, pelos TIEs em si. Mas esses sistemas férteis, né, que ela mencionou, vão ser interessantes. Então ele aconselha que ela volte para o planeta dela, né, e se prepare para a chegada deles. A Morgan fica frustrada, né, e é então quando esse oficial aqui, de chapeuzinho, né, se aproxima dela, e ele é Dilar Peleon, né. Nós já ouvimos, mas enfim. Ele comenta que é um design bem curioso, interessante, e ela fala, né, que mudou o sistema lá de Ion porque ia sobrecarregar, então não era interessante. E, tipo, o próprio Sden, né, e os outros não curtiram o design, mas ele fala que é promissor e que o supervisor o envia, né, para algumas reuniões em busca de uma visão específica. Então o Pelion pergunta, né, para Morgan por que ela quer fornecer esse talento e visão substancial dela para o Império. Ela diz, pela glória do Império, é claro. E ele, interessante, certo. E ele vai embora, né. Então a Morgan volta, né, para Corvus, para a cidade de Calodan, e é revelado que nessa época ela já era a magistrada, que nós vimos lá em Mandalorian. Pois é, então bem antes da batalha de Yavin mesmo. Agora, como ela conheceu esse planeta, como ela se tornou magistrada, não disseram. Simplesmente não disseram. Fica uma frase solta ou outra. Por quê? Por que não explica? Por que não mostra? Mas enfim, nós temos o Wing, né? Aqui ele tá bem novo até. E ele pergunta pra magistrada Elsbeth como foi. A reunião, ela diz que não deu certo, né? E aí os cidadãos de Calodan já ficam meio frustrados porque, poxa, ela prometeu trabalho e prosperidade para eles. A Morgan só revela que o Império não está interessado no povo e sim nos recursos. Também não está interessado nas ideias dela, né? E aí o povo fica, como assim? Você disse que as coisas iam mudar, que o Império ia mudar as coisas aqui, né? Nós confiamos em vocês, colocamos nossas vidas em suas mãos. E ela diz, quando eu encontrei a vila, vocês não eram nada, só um mundo atrasado apodrecendo. Eu construí fortificações e lhes dei força para controlar os sistemas locais. Eles, e você controla as nossas vidas. Nós trabalhamos por esses recursos. Você prometeu riquezas e nós nos sacrificamos por você, mas você mentiu, não é mesmo? A Morgan responde que tudo tem o seu preço, e o Wing rebate dizendo, até o fracasso, né? Enfim, a magistrada Elsbeth se recolhe para os aposentos dela. Anoitece, ela está lá naqueles muros de fortificação, né? E ela fica falando consigo mesma. Ai, meu Deus, eles querem se virar contra mim depois de tudo que eu fiz por eles. Esse não é o meu povo. Como poderiam?
Então ela encontra com um assassino Nogre, né, aqui embaixo, que pra quem já assistiu Rebels sabe que é o Ruck. E aí a Morgan começa a lutar com o Ruck, né, ele com o Electro Staff dele e ela com uma lança de Beskar. Também não é explicado como ela encontrou a lança de Beskar, né, mas beleza. E aí, né, o Wing e outros cidadãos acabam testemunhando a luta, né, mas ele pede para que não chamem os guardas. Ela tá lá lutando contra o Ruck, passa por uns sufocos, né, mas consegue derrotá-lo e ela fica assim, ó, quem te enviou? O Ruck não responde, ela, quem te enviou? Então é quando o Pellaeon aparece, né, dizendo, muito bem, magistrada. Perdão pelo espetáculo, né, mas eu precisava garantir que você é capaz de se proteger. Ela diz, peraí, você estava me testando? Ele, logo você entenderá. Então, ele pede para Morgan liberar o Ruck, né? O Ruck vai embora, o Pellaeon também desce as escadas. Então, ela encontra com este personagem aqui, que muita gente já deve conhecer, né? E ele diz, a história lembra as bruxas de Dathomir. Eu estava curioso para ver uma demonstração de suas habilidades. Ela diz, então venha ver em primeira mão. Ele, não, o meu interesse é baseado puramente em admiração e ambição. Ela pergunta quem ele é, e ele diz, Almirante Thrawn. E sim, gente, nessa época o Thrawn ainda não era grão-almirante. Ele só foi se tornar grão-almirante após a Batalha de Batuu, lá em 2 BBY. Por isso que esse episódio se passa entre 9 BBY e 2 BBY, porque a rebelião já estava meio que começando. E também o Thrawn não era um grão-almirante. Então foi antes da Batalha de Batuu. Agora eu vi muita gente falando que deu um leve retcon em um dos livros canônicos do Thrawn, que é o fato dele já conhecer o Pellaeon, né? Sendo que demoraria mais alguns anos antes dele conhecê-lo. Enfim, né? Vamos relevar dessa vez. O Thrawn fala que o Capitão Pellaeon, né, disse para ele os detalhes sobre a apresentação da Morgan e sobre a reação do Moff Sden, né? Ela diz, eles não queriam minhas ideias nem nada. E o Thrawn fala, né, que o Império é uma coisa bela, porém tem suas vulnerabilidades. Eles focam mais em coisas de larga escala e ignoram os problemas de baixa escala. E geralmente são daí que surgem os problemões, né, de locais pequenos. Ela, você está falando da rebelião, não é? E ele, sim, nós precisamos de mentes como a sua se queremos erradicar pragas como essa. E aí, a Morgan diz, o Moff Sden falou que o Império só quer o planeta e os recursos, não a minha mente. Ele é uma visão limitada, de fato. Os seus projetos são brilhantes, mas eles não têm custo-benefício. Muitos no Império trocam suas vidas por lucro. Mas, com o tempo, isso criará um exército fraco e desiludido. E o Império irá ruir aos poucos. A Morgan pergunta por que o Thrawn se importa, ou melhor, por que ela devia se importar. E o Thrawn diz, o Pellaeon já lhe fez essa pergunta. Mas você mentiu, não é? Interessante. No Império, uns se unem por ganância, outros por medo. Todos com ambição de poder. Então eu lhe pergunto novamente, Morgan Elsbeth, por que você busca favores imperiais? E ela revela que, por vingança, o povo dela foi destruído há um tempo, né? E as crenças e a cultura do povo dela estavam sendo esquecidos com o tempo. Ela busca o poder para garantir o futuro dela e destruir os inimigos dela. E aí a Morgan, eu vou cotar, né? Citar a frase dela. Meu ódio me dá força e é essa força que eu ofereço ao Império. Então o Thrawn só olha para ela e diz, oferta aceita. Então eles se viram e notam 3 Star Destroyers, né? A Morgan diz, peraí, é do Sden? Ele, não. Isso é uma pequena parte da minha frota. Agora eles estão à sua disposição para começar a sua operação. E aí o Wing e os outros habitantes de Calodan, né, observam preocupados, tipo, o que é que está acontecendo? E o Wing responde que isso não é bom para eles, pois a Morgan venceu. E aí, enquanto observam, né, os Star Destroyers,
O Tron diz: vida longa ao Império. E assim se encerra mais um episódio. Gente, foi legalzinho, mas eu gostaria que explicassem mais. Porque, querendo ou não, a gente já sabe, né? A Morgan tá lá como magistrada de Calodan e é isso. Eu queria ver ela se tornando a magistrada. E esse lance do TIE Defender, eu sei que muita gente tá irritada, dizendo: ah, não, mas foi ideia do Tron. Gente, vamos lá. Aqui, né, revelou que a Morgan teve a ideia do design, mas pode ser que o Tron que apresentou o projeto para financiar, assim, né, que ele se tornou um grão-almirante. Tipo, ele levou o projeto dela adiante como se fosse o dele, porque ele tinha um certo status, pode ter sido isso. Mas a gente sabe que a verdadeira desculpa é porque eles precisavam de alguma forma, né, de ligar a Morgan com o Tron, por causa da série da Ahsoka. Mas é isso, gente. Essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That